coração da igreja quero me consagrar. No coração da igreja quero ser o amor. No coração da igreja. Olá, amados irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui para o nosso encontro do Catecismo. Quero pedir desculpa a vocês, eu estava viajando na semana passada, a gente gravou, mas deu um problema técnico e perdemos a gravação. Então estamos regravando a nossa aula, a 14ª aula, né? Da segunda parte do nosso Catecismo sobre os sacramentos. Estamos vendo sobre a Eucaristia, né, esse tópico aqui sobre a Santíssima Trindade, que a gente está vendo agora. Hoje a gente vai falar sobre a presença, né, do Espírito Santo. O título do Catecismo é a presença de Cristo pelo poder de sua palavra e do Espírito Santo. Então rezamos pedindo ao Espírito Santo que nos inspire, nos dê inteligência e sabedoria, capacidade para entender a nossa doutrina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações encheis de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, amados irmãos, então, falando sobre a presença de Jesus na Eucaristia, antes de tomar o catecismo, eu queria fazer uma introduçãozinha para a gente entender. A presença de Cristo na Eucaristia não está no mesmo nível das outras presenças, né? Essa presença sobre as espécies do pão e do vinho. Por quê? Vou tentar explicar isso antes da gente entrar no catecismo. Jesus está presente, o catecismo vai dizer isso, está presente no sacerdote, está presente no povo, está presente no pobre, está presente na palavra, mas é diferente, né? Deixa eu dar um exemplo. Eu sou padre, então Jesus está presente em mim como sacerdote? Sim. Como padre? Sim. Porém, a minha pessoa não deixa de existir, a minha essência continua. Eu também estou presente em mim mesmo. Mas Jesus também está presente. Consegue entender? Eu não desapareço, né, a minha pessoa. Sob as espécies do pão e do vinho, depois da consagração, é presença real. A gente vê pão e vinho, mas não existe mais nem pão e nem vinho, só existe Jesus Cristo. É a presença, por isso que é uma presença diferenciada. Não sei se vocês conseguem me entender, né? Essa é a grande diferença, né? Ele está presente na Eucaristia o quê? De corpo, alma e divindade, né? Diferente das outras situações em que Jesus se faz presente na Assembleia, na comunidade e assim por diante. Tá bom? Já faço essa introdução para a gente poder começar a ler, então, o catecismo, né? Então, estamos no número 1373. Deixa eu colocar meu auxílio aqui para a leitura agora, tá bom? Diz assim: Cristo Jesus, que morreu, mais ainda que ressuscitou e está à direita de Deus, intercede por nós. Começa com a citação de Romanos 8, né? Está presente de múltiplas maneiras em sua igreja. Está presente em sua palavra, na oração da igreja, nos pobres, nos doentes, nos presos, no sacramento, dos quais ele é o autor e sacrifício, né? Mas, sobretudo, está presente sobre as espécies eucarísticas, de maneira especial, né? Continua o catecismo.
O modo de presença de Cristo sobre as espécies eucarísticas é único, né? É diferente, é único. Ele eleva a Eucaristia acima de todos os sacramentos e faz com que ela seja como que o coroamento da vida espiritual e o fim ao qual tende todos os sacramentos. Por isso é o sacramento mais importante. No Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão contidos verdadeiramente, realmente e substancialmente o corpo e o sangue juntamente com a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo e por conseguinte o Cristo todo. Esta presença chama-se real. O catecismo usa várias palavras para dizer que é realmente, Jesus está presente ali, ele mesmo, né? É real. Não por exclusão, como se as outras não fossem reais, mas por antonomasia, porque é substancial, né? Muda a substância da coisa. E por quê? Por ela, Cristo, Deus e homem se torna inteiramente presente. É muito claro aqui as palavras do catecismo. Continuamos. É pela conversão do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo que este se torna presente em tal sacramento, né? Já os padres da igreja afirmavam com firmeza a fé da igreja na eficácia da palavra de Cristo e da ação do Espírito Santo para operar essa conversão. Então tem a citação aqui de São João Crisóstomo que vale a pena a gente ler. Não é o homem que faz com que as coisas oferecidas se tornem corpo e sangue de Cristo, mas o próprio Cristo que foi crucificado por nós. O sacerdote, figura de Cristo, pronuncia essas palavras, mas sua eficácia e a graça são de Deus. Isto é o meu corpo, diz ele. Essas palavras transformam as coisas oferecidas, né? Então, quando vem na imposição, ali na hora da consagração, o Espírito Santo realmente muda a substância. E isso é importante, né? Vamos continuar aqui que tem uma citação de Santo Ambrósio também, o catecismo coloca. Vale a pena ler. Devemos estar convictos de que não se trata de um elemento formado pela natureza, mas da substância produzida pela fórmula da consagração. Quando o padre põe as mãos sobre as espécies lá e pede a graça do Espírito Santo. A eficácia da consagração é maior do que a da natureza, porque por efeito da consagração, a própria natureza é transformada. É isso que eu estava dizendo. As outras presenças não mudam a natureza. A presença de Cristo no sacerdote, no pobre, né, não muda a natureza da coisa, não muda a minha natureza. Mas na Eucaristia muda a natureza, né? Embora os nossos olhos continuarão vendo pão e vinho, mudou a natureza. Não é mais pão, não é mais vinho, é corpo e é sangue. Continua Santo Ambrósio. A palavra de Cristo que pôde criar do nada o que não existia, não poderá transformar em diferente substância aquilo que existe? Não é mais fácil dar às coisas nova natureza do que transformá-la? Então isso é muito importante. O Concílio de Trento vai falar sobre transubstanciação, né? Tem uma citação do Denzig aqui, né? O Concílio de Trento faz um resumo da fé católica ao declarar: por ter Cristo, nosso Redentor, tido que aquilo que oferecia sob a espécie do pão era verdadeiramente seu corpo, sempre se teve na igreja esta convicção que o Santo Concílio declara novamente: pela consagração do pão e do vinho, opera-se a mudança de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo, nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na substância do seu sangue. A esta mudança a Igreja Católica denominou, com acerto e exatidão, transubstanciação. Transubstanciação. E isso é muito importante, gente. Por quê? Porque às vezes temos uma certa influência protestante que diz assim: simboliza o corpo de Cristo, significa. Não, é transubstanciação. Essa é a fé da Igreja Católica. É o corpo de Cristo, como Jesus disse lá depois a gente vai falar um pouquinho do capítulo 6 do Evangelho de São João. É verdadeira comida e verdadeira bebida. É meu corpo, é meu sangue. Isto é meu corpo e é meu sangue. Foi o discurso mais assim
radical de Jesus, que até hoje gera polêmica, até hoje é difícil de aceitar, mas a fé não é para fracos. A fé católica não é para gente fraca, gente. É para quem tem fé e tem coragem de crer, né? E aqui está o centro da nossa fé. Ou nós cremos que ali realmente é Jesus, não é mais pão e não é mais vinho, é por isso que não se pode profaná-lo, né? Quando joga fora, é Jesus, tem que fazer reparação, porque é muito sério isso, né? E se a gente não crê nisso, não somos católicos. Podemos crer todo o resto, mas se não crê nisso, porque esse é o coração da nossa fé católica, né? Continua aqui o catecismo para falar que é importante a gente fazer uma diferença. Os nossos irmãos protestantes, eu estou chamando de irmãos porque são amados por nós. Por exemplo, os luteranos acreditam na presença real de Jesus sobre as espécies do pão ali durante a celebração, né? Depois que termina, já não acredita mais, porque eles dizem que Jesus não mais está presente. É a comunidade que faz a presença, né? A Igreja Católica, né, é diferente. Ele continua. Por quê? Porque é o Espírito Santo que traz a presença de Jesus ali, e o que Deus faz, Deus não volta atrás. Os dons e chamados de Deus são irrevogáveis. O que o Espírito Santo realiza, ele não desfaz. Então, ele transforma, transfigura. Como lá na transfiguração do Monte Tabor, Jesus já dá uma figura dessa transubstanciação. Muda a substância do pão e do vinho em corpo e sangue de Cristo, que não desfaz. Então, termina a missa, continua. Por isso que a igreja fala da adoração eucarística, né? E a igreja dá indulgência para quem faz pelo menos meia hora de adoração, né, eucarística, né, por dia, sabiam disso? Pelo menos meia hora. Claro, todas aquelas condições, né? Rezar para o Papa, confessar, comungar, assim por diante. Né? Todas aquelas condições. Para quem faz meia hora de adoração. São João Paulo II que diz isso, né? Então, amados irmãos, creia nisso. Que vamos falar um pouquinho das reservas agora que sobra da missa do tabernáculo, né? Só o que o catecismo diz sobre isso que estávamos falando. A Santa Reserva, né, era inicialmente destinada a guardar dignamente a Eucaristia para que pudesse ser levada fora da missa aos doentes e aos ausentes. Pelo aprofundamento da fé na presença real de Cristo na sua Eucaristia, a Igreja tomou consciência do sentido da adoração silenciosa do Senhor, presente sobre as espécies eucarísticas. Graças a Deus isso está sendo difundido aqui na nossa paróquia, a gente vê tantos frutos de conversão, né, de graça por causa dessa adoração. Por isso o tabernáculo deve ser colocado em um local particularmente digno da igreja. Deve ser construído de tal forma que sublime e manifeste a verdade da presença real de Cristo no Santo Sacramento. Continua aqui o catecismo. É oportuno que Cristo tenha querido ficar presente à sua igreja desta maneira singular, visto que estava para deixar os seus em sua forma visível. Foi o último presente que Jesus... Eu costumo dizer que os dois maiores presentes que Jesus deu na cruz para nós foi isso. A Eucaristia, que é Ele mesmo presente aqui em corpo, água, santidade, né? E a sua mãe, Maria Santíssima, né? Que deixou para a igreja. Esses dois dons maravilhosos que a gente não pode esquecer disso. Tá bom, gente? Então, eu dizia que João Paulo II, que diz que quem faz adoração pelo menos meia hora por dia ganha indulgência plenária, né? E sempre lembrar que para ter indulgência tem aquelas condições, né, que precisa ser exigida. Pois, amados irmãos, no capítulo 6 do Evangelho de João, vale a pena vocês lerem, ali no capítulo 6, a partir do grande discurso sobre o pão da vida, Jesus começa dizendo, né, para aquele povo que tinha comido da multiplicação dos pães. Jesus tinha multiplicado os pães no início, né? O capítulo começa assim, tem a multiplicação dos pães, faz um milagre da multiplicação dos pães, e ali é milagre mesmo, né? É milagre, porque tinha algo diferente naquele pão, o povo come e fica satisfeito. E aí Jesus, né,
sobe a montanha para rezar, despede, né, os discípulos para atravessar o lago, eles atravessam, tem a tormenta, Jesus vai andando sobre as águas. Estou seguindo aqui o capítulo 6. Chega do outro lado do lago, as pessoas que comeram do pão vão atrás de Jesus e ele começa a orientá-las. Primeiro ele dá uma espécie de bronca. Vocês me procuraram porque comeram daquele pão e ficaram satisfeitos. Trabalhai não pelo pão que perece, mas por aquele que conserva a vida eterna, né? Que dá a vida eterna. E aí ele começa o discurso falando que não foi Moisés que deu o pão descido do céu, ele é o pão descido do céu, e vai radicalizando, até chegar ao ponto de dizer: o meu corpo é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Depois disso, é muito duro, eles estavam entendendo que Jesus estava falando de comer do corpo mesmo, do sangue mesmo. E aí ele radicaliza: quem comer do meu corpo e beber do meu sangue terá vida eterna, e quem não comer não terá vida eterna. Aí vem a grande pergunta, porque os discípulos, diz assim, começaram a murmurar. Isso é muito duro, por isso que eu disse, é a palavra mais dura, não é para qualquer um. Ainda é a palavra mais dura de Jesus, é essa sobre a Eucaristia. E muitos discípulos abandonaram Jesus. E Jesus não foi atrás deles, porque eles entenderam a verdade, só que eles não conseguiram aceitar, que é corpo e é sangue mesmo. Ele vira para os apóstolos e pergunta: e vocês não querem irem também embora? Pedro então responde, né? E aonde iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Está tudo isso no capítulo 6 do Evangelho de São João, eu resumi aqui. Para dizer, por causa desse capítulo, por causa da Eucaristia, tem tantos protestantes, evangélicos, retornando para a igreja. Porque quando lê na Bíblia, que é realmente o corpo e o sangue, e a única igreja que fala isso, que vive isso, é a Igreja Católica, começam a voltar para a Igreja Católica ou vêm para a Igreja Católica. Estou citando, por exemplo, o Scott Hahn, né? Que ninguém foi lá ensinar para eles. Ele, através da graça de Deus, claro, estudando a Bíblia, descobriu essas verdades da Eucaristia e tantos outros. Então, amados irmãos, não tenhamos medo das palavras de Jesus, tá bom? É verdadeiramente corpo e sangue de Jesus. O Espírito Santo traz a presença verdadeira de Jesus, de maneira incruenta, né? Mas ali sobre a espécie do pão e do vinho realmente está Jesus Cristo. É um milagre, e é um milagre escandaloso até, né? Por isso que precisa de fé, né? E nem todo mundo tem essa capacidade de crer, infelizmente, né? Então precisa pedir ao Espírito Santo. Tá bom, amados irmãos? A Eucaristia também é um banquete, mas eu vou parar por aqui, porque vamos gastar um tempinho para falar sobre o banquete. Então a gente pode, né, na próxima aula, a gente continua falando sobre o banquete eucarístico. Tá bom, amados irmãos? Muito obrigado a você. Estuda, leia, né, com cuidado o catecismo, essas citações da Bíblia que a gente citou também, vale a pena ler, principalmente o capítulo 6 de João. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Santíssima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Até a próxima.